Em todas as outras religiões, toda religião ela tem um Deus. A gente tem uma disciplina no seminário de teologia chamada Religiões Mundiais, onde a gente estuda sobre todas as religiões existentes no mundo, ou as principais, né? E todas as religiões ela tem um Deus. Somente no cristianismo nós encontramos um Deus que se revela como Pai. Somente no cristianismo nós encontramos um Deus que, apesar da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, que apesar da sua grandeza, Ele se revela e se coloca diante de nós, Ele nos dá a possibilidade de sermos filhos, como Ele diz, pela sua graça, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente o direito de sermos filhos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos quanto me receberam, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. E aqui a gente encontra algo interessante. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo é filho de Deus. Levanta a mão. Quem acredita que essa afirmação é verdade? Levanta a mão. Pode levantar, não tem problema não, querido. Quem acredita que todo mundo é filho de Deus? Levanta a mão. Amém. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todo ser humano é criatura de Deus, porque foi criado por Deus. Mas João capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos quanto me receberam, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Opa! Há uma condição aqui para alguém ser filho de Deus, sim ou não? Qual é a condição? A todos quantos me receberam. Me receberam como? Como Senhor e Salvador da minha vida. O que é receber Jesus como Senhor e Salvador? São duas coisas distintas. E a grande maioria quer Jesus como Salvador, porque livra do inferno. Jesus veio nos salvar de quê? Dos nossos pecados, da consequência dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, ele veio para nos salvar da consequência do pecado, que era a morte eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, ou seja, Jesus, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, ou seja, não morresse eternamente, mas tivesse a vida eterna. Então, Jesus como Salvador é aquele que nos livra da consequência do pecado, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos, separados, nós estamos da glória de Deus. Jesus, em Cristo, nós somos salvos dessa consequência do pecado, que é a morte eterna, e nos tornamos herdeiros da vida eterna. Isso é Jesus como Senhor, como Salvador. Agora, ter Jesus como Senhor é uma outra situação. Quando você chama alguém de Senhor, presume-se que essa pessoa é o que na sua vida? Superior, autoridade, sim ou não? Militarismo fica muito fácil da gente entender. No militarismo, o soldado chama o cabo de senhor, do cabo já tem que chamar o sargento de senhor, o sargento tem que chamar o subtenente de senhor, o subtenente tem que chamar o primeiro tenente, o segundo tenente, e assim vai.
Por quê? Porque é uma cadeia hierárquica, é autoridade. Quando você se dirige a um juiz, quando você se dirige, a um chefe de Estado, quando você se dirige a alguém que está numa posição de autoridade maior do que você, a forma, o pronome de tratamento que o nosso português ensina é que nós devemos tratar essas pessoas como Senhor. Senhor, porque são uma autoridade. E quando nós estamos diante de uma autoridade, o que nós devemos a ela? Reverência, o que mais? Respeito, tem uma palavrinha. Obediência. Obediência. Quando nós estamos debaixo de uma autoridade, a Bíblia diz que nós devemos ser obedientes. O que marca, o que caracteriza uma relação entre um senhor e um servo, entre um senhor e alguém subalterno, é a obediência. E a Bíblia fala, quando a Bíblia nos chama de servos, a Bíblia nos chama de escravos, que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nós nos tornamos escravo da graça dele, escravo dele, servo dele. E a atitude de um servo para com o seu Senhor é uma atitude de obediência. Portanto, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida significa ter ele como autoridade e ter da minha parte para com ele uma vida de obediência. Agora é interessante você entender uma coisa, não é o dizer que eu tenho Ele como Senhor, é eu viver de maneira que Ele seja o meu Senhor. Um determinado momento Jesus olhou para algumas pessoas e disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Quem já ouviu esse texto? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Jesus estava dizendo o seguinte: o que caracteriza eu como Senhor da sua vida é a sua vida de obediência. Se você não vive uma vida de obediência, não precisa estar me chamando de Senhor. Não é o fato de você dizer que eu sou teu Senhor, não é o fato de você, declarar que eu sou o teu Senhor, não é o fato de você me chamar de Senhor que diz ou que define que eu sou o teu Senhor. Por que me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Mais uma vez ele deixa claro que o que nos caracteriza como ter Jesus como nosso Senhor é a partir do momento que nós tomamos uma decisão de viver uma vida de obediência. Mas de obediência a quê? A palavra, a Bíblia, a vontade dele. Então, se eu não tomei uma decisão de viver uma vida de obediência, Jesus, ele não é o meu Senhor. Se eu faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, quem é o Senhor da minha vida? Eu mesmo. Tão claro. E aí ele diz que aqueles que o receberam como Senhor e Salvador têm o direito, eles se tornam filhos de Deus. Me perdoe se eu lhe frustrei, mas nem todas as pessoas são filhos de Deus. Isso pode parecer até agressivo para algumas pessoas. Quando você fala isso, algumas pessoas que não têm um conhecimento da palavra, elas passam a interpretar como se nós estivéssemos querendo ser melhor do que... Não! É o que a Bíblia diz. E esse acesso de se tornar filho de Deus está acessível a todos. Está acessível a todos. Ele diz aqui que mesmo gratuitamente, você não precisa pagar para ser filho de Deus. Ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberam, ou seja, você só precisa receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Aí você se torna filho. Aí você passa a ter uma filiação com Ele. E aí ele diz: eu os adotei. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ninguém se torna filho de Deus sozinho. Ninguém se torna filho de Deus quando nasce. Você se torna filho de Deus quando Jesus se torna o Senhor e Salvador da sua vida. Não é quando você diz que Ele é o teu Senhor, mas quando a tua vida de obediência passa a declarar que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida.
Agora, por que Ele nos adotou? Porque Ele sabia que ninguém pode viver sem pai. Nós vivemos uma geração que tem vivido sem pais. E não é só pais que abandonaram a família, ou que separaram, não é só isso. Nós vivemos uma geração de filhos que mesmo com os pais dentro de casa não tem pai. Pais e filhos separados dentro da mesma casa. Separados pelo trabalho, separados pela correria, separados pelo ativismo, separados por tantas coisas. 80% dos problemas que a gente ajuda as pessoas a resolver está relacionado à ausência de pai. Deus, Ele sabia que a figura do pai era extremamente importante na vida do ser humano, assim como a figura da mãe, mas a história mostra que é muito mais difícil. Os casos em que o filho fica distante da mãe são raros. A figura do pai, ela traz segurança, ela traz identidade na vida do filho. E Deus sabia que ninguém pode viver sem pai. E da mesma maneira Deus sabia que alguns pais falhariam. Como Ele sabia que ninguém poderia viver sem pai, como Ele sabe da importância do papel do pai, e como Ele sabia que alguns pais falhariam, Ele adota a todo aquele que escolhe ser seu filho. Portanto, não existe, só fica sem pai quem fizer essa opção, quem fizer essa escolha. Tanto no hebraico como no grego, as duas línguas em que a Bíblia hoje é escrita, depois do latim, ela foi traduzida, pai está relacionado a palavra raiz usada para pai, Abba, está relacionado a nutridor e protetor. Alguém que nutre, alguém que protege. Nutridor fala de alguém que conhece, alguém que pode e alguém que quer suprir todas as nossas necessidades. Pai, o nosso pai, Ele não somente conhece, como Ele pode, como Ele quer suprir todas as nossas necessidades. E aí a gente vê muitas vezes pessoas vivendo, com necessidades em alguma área da sua vida, enquanto ela tem um pai que tem tudo que ela precisa. Mas a escolha de tê-lo como pai e desfrutar de tudo que ele tem é nossa. É nossa. E quando fala de suprir necessidade, fala de necessidade física, sim, mas fala de necessidades emocionais e espirituais. E quando eu digo que nós temos filhos sem pais, embora os pais morem dentro das suas próprias casas, é pela ausência dos pais. Se tem algo que a gente percebe em Deus, é o desejo que Deus sempre teve de ter comunhão conosco, de estar junto conosco. A Bíblia diz que na virada do dia, todos os dias Deus descia para ter intimidade, para ter comunhão com Adão e Eva, para estar junto. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, eles são lançados para fora do jardim. E a Bíblia diz que Deus, Ele não admitia a possibilidade de viver longe de nós. E Ele manda Jesus para morrer na cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado, para que em Cristo Ele nos religasse novamente a Ele, para que em Cristo nós pudéssemos novamente ter a presença dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai. A última coisa que o teu filho quer é presente. Teu filho precisa de presença, não é de presente. E muitas vezes a gente entope nossos filhos de presentes para querer suprir a nossa ausência, mas não resolve. Não resolve. E aí a gente tem essa geração sem pais. E quando a gente olha para a necessidade emocional, como que uma necessidade emocional é suprida? Com a presença.
Só em estar junto, só em estar perto, só em participar de momentos. Nós tivemos ontem lá no Meta a atividade do Dia dos Pais da escola do Pedro. Chegou para mim sexta-feira, ele disse: olha, pensa no bichinho para gostar da ordem. Ele disse: olha, não assuma nenhum compromisso para amanhã, que amanhã o seu compromisso é comigo. Você tem um compromisso comigo lá na minha escola. Eu falei: sim, senhor. E eu fui, dançamos juntos, brincamos juntos, corrida do saco juntos, fizemos um monte de coisa juntos. E teve um momento que eu estava lá sentado, eu olhando, e eu sei quantos alunos tem na sala dele. E a maioria dos pais não estavam ali. Talvez porque estavam trabalhando, talvez porque tinham muita coisa para fazer. Está presente. Suprir necessidade emocional, se supre necessidade emocional com presença. Se supre necessidade espiritual de um filho, orando e intercedendo pela vida dele. Eu oro pelos meus filhos todas as noites. Pedro, ele não vai deitar sem ele lá na cama onde eu estou. Ele diz: vamos orar, vamos orar. Nós temos a responsabilidade como pais, sabe, de dar destino para os nossos filhos. A Bíblia diz que os filhos são flechas, são como flechas. Para que serve uma flecha? Para ser lançada. Mas para ser lançada em direção a quê? Ao alvo. Você precisa ajudar o seu filho a encontrar o propósito da vida dele. Só que muitas vezes nós, como pai, nem nós encontramos o nosso propósito, nem nós sabemos o que Deus quer de nós, porque não buscamos. Só há um lugar que você vai encontrar o propósito pelo qual um dia você foi criado, é na Bíblia. Somente Deus sabe o porquê você foi criado, o para que você foi criado. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. Só quem poderia, no dia que essa câmera foi criada, no dia que ela foi apresentada para o público pela primeira vez, só quem poderia dizer o objetivo com qual ela tinha sido criada era o fabricante, sim ou não? Da mesma maneira, nós precisamos dar destino para os nossos filhos, nós precisamos treinar nossos filhos. Eu comecei a desafiar o João Marcos, treinar ele para algumas coisas, e a gente estava tendo dificuldade. Ele sempre: pai, eu esqueço, pai, eu tento. A gente elaborava ali uma rotina, e aí meu filho: não estou conseguindo. Eu digo: então pronto, vamos mudar a estratégia. Agora, todos os dias a gente acorda junto, aí eu vou ter o meu tempo a sós com Deus num canto, ele vai ter o dele no outro. Termina, ele está lendo o mesmo livro que eu estou lendo, a gente lê um capítulo, termina de ler o capítulo, a gente senta no sofá e vai conversar sobre o que ele leu, sobre as dúvidas. Só que isso dá trabalho, isso requer tempo. Aí a gente só quer arrumar tempo depois que o leite entorna, depois que o filho se perde, aí a gente vai arrumar tempo. Eu aprendi uma coisa: ou você, olha só, ou você arruma tempo para cuidar da tua saúde, ou você vai ter que arrumar tempo depois para tratar de doença, sim ou não? Ou você arruma tempo para cuidar dos teus filhos agora, ou você vai ter que arrumar tempo para ir atrás deles fora depois. Eu prefiro arrumar tempo antes do que depois. Isso requer prioridade, isso requer tempo, isso requer amor. E aí a outra palavra, que é proteção, que é um protetor. A Bíblia diz que o pai é escudo para aqueles que nele confiam. Você vê uma criança, qualquer coisa que acontece com a criança, quando ela convive com o pai, o que ela faz? Chama o pai: vou chamar meu pai. Vou chamar meu pai. Quando é criado só com a mãe, vou chamar minha mãe. Por quê? Porque ali ele se sente protegido, ele se sente cuidado. A Bíblia diz que o pai é escudo para aqueles que nele confiam, é socorro bem presente na hora da angústia. Querido, como é bom saber que o nosso Deus é pai, como é bom saber que a gente serve a um Deus que é pai. Imagine Deus como a figura de um pai. A Bíblia diz que se nós, como pais, sendo maus, ainda assim damos boas dádivas aos nossos filhos. Se ele pedir um pão ou um peixe, ele não vai dar uma cobra, ele não vai dar uma pedra. Imagine Deus.
Você sabia que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus por causa da dificuldade de relacionamento que eles tiveram com o Pai? Eu já atendi pessoas que ela disse assim: pastor, quando alguém fala para mim que Deus é Pai, a minha vontade é de não querer saber de Deus, porque a minha experiência com meu pai foi terrível. Pais humanos falham, é por isso que Deus vem e diz: filho, eu quero ser o teu pai, gratuitamente eu te adotei, em Cristo você se torna filho. E aí em Cristo, quando você se torna filho, Deus supre todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Aquilo que nós não recebemos dos nossos pais, nós encontramos em Deus. É por isso que Ele fez questão de nos adotar como filhos, porque Ele sabia que pais humanos falhariam. E aí, ainda que todas as coisas pareçam contrárias, sabe, nós podemos confiar, porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai que já provou tanto que nos ama, que Ele deu a vida do único filho que Ele tinha por mim e por você. E olha o que a Bíblia diz. Querido, o Evangelho é inteligência. Evangelho é inteligência. A Bíblia diz assim, ó: se o Pai deu a vida do único filho que Ele tinha por você, será que Ele não é capaz de fazer qualquer outra coisa? Imagine. Alguém que dá a vida do único filho por alguém, o que Deus não é capaz de fazer por mim e por você? Agora, a escolha de ter Deus como Pai, por exemplo, quem é o herdeiro, ou a herdeira no caso, né? Deixa eu pegar um aqui que tem quem que tem só um filho aqui? Amém. Turi. Quem é o herdeiro das promessas, né, da herança do Turi e da Rose? Alice. Por quê? Porque herança é para quem é filho. Quando eu me torno filho, eu me torno herdeiro. Quando você se torna filho, você se torna herdeiro de todas as promessas que foram feitas para o povo de Israel. Queridos, na hora que você se torna filho, você passa a ter um Deus que não só sabe, mas pode, mas quer, mas cuida de todas as suas necessidades. Ele diz que você não precisa ficar ansioso por nada. Ele diz: não fiqueis ansioso por coisa alguma, antes coloca diante de mim os teus pedidos através da oração e da súplica. Está dizendo: meu filho, eu estou aqui, você não precisa tentar resolver sozinho, você não precisa querer se virar sozinho, eu estou aqui, eu quero ser o teu pai. Em Cristo, eu e você podemos ser filhos por adoção. Olha o que diz o texto novamente: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente. Você não precisa pagar para ser filho. Agora, não é o fato de você ter nascido que você é filho. A todos quanto me receberam, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, como autoridade, e quando nós recebemos Ele como Senhor, a partir desse momento, tudo que Ele fala é lei para nós. Se Ele diz que é, se Ele diz que não é, não é. Quando recebemos Ele como Senhor e como Salvador, nos tornamos filhos, passamos a ter um Pai, passamos a ter todas as nossas necessidades supridas, nem todas as nossas vontades feitas. Deus, Ele não faz as nossas vontades, porque só a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, e Ele faz o que é melhor para mim e para você. E nós precisamos entender que, como pais humanos, pais terrestres, pais biológicos, o nosso papel é o mesmo do nosso Pai Celestial, de nutrir,
de alimentar os nossos filhos, não só biologicamente, mas de alimentar emocionalmente, alimentar a emoção dos nossos filhos através da nossa presença, através do abraço, através do beijo. Ah, pastor, eu nunca tive isso do meu pai, mas o pai está aqui hoje à noite, ele pode te abraçar. Aquilo que você não recebeu, o pai tem. Ele já sabia disso. Ele disse: ninguém vai ficar órfão, só vai ficar órfão quem quiser ser órfão, porque Ele sempre nos deu a liberdade de escolha. E quando nós temos pai, nós aprendemos a ser pai. Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos querendo ser pais, sem sermos filhos. Quando eu me torno filho, eu vou ser um pai de excelência.